Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa primeira aula de hepatite C agora para finalizar essa playlist de hepatites virais. Então, como não poderia ser diferente, vamos começar primeiro pela etiologia. O que causa uma hepatite C? O vírus da hepatite C é justamente o vírus C, né, o HCV, um vírus de RNA da família Flaviviridae, é a mesma família, inclusive, do vírus da dengue, do vírus da febre amarela, certo? O que você precisa saber desse vírus, além de que ele é de RNA, como eu estou sempre batendo nessa tecla? É um vírus que ele tem vários genótipos, tá? Ele tem sete genótipos conhecidos. O que é isso? O que é genótipo? Quer dizer que o vírus ele tem uma identidade diferente. Como assim? Mesmo a gente está falando aqui de o vírus da hepatite C é o vírus que causa hepatite C, beleza. Mas quando a gente fala isso, parece que só existe um vírus da hepatite C, quando na verdade existem variações do mesmo vírus. E aí a variação de um vírus a gente chama justamente de genótipo. E são 7 o que a gente conhece hoje. Os mais importantes que você precisa saber, pensando em Brasil, é o genótipo 1, tá? Por quê? Porque é o mais frequente no Brasil e também no mundo, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. Então esse aqui é muito importante que você conheça. E o genótipo 3, que é comum na região sul, tá? De resto, não precisa você conhecer, não. É endêmico de outras áreas. Tem que saber o genótipo 1 e o genótipo 3. Por quê? Porque cai em prova. Geralmente, é basicamente isso mesmo, tá? E beleza. Você entende quem causa, né, o vírus, a hepatite C. Como é que eu pego hepatite C? Pessoal, a principal forma de você pegar hepatite C é pela via parenteral. Por definição, via parenteral é qualquer via que não seja o trato gastrointestinal, que não passe pela via alimentar, beleza? Então, exemplos aqui, os principais exemplos que você tem que saber de como se pega hepatite C: contato com sangue contaminado, compartilhamento de agulha, seringa e outros objetos para uso de drogas, reutilização ou falha da esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos, falha de esterilização de equipamentos de manicure, reutilização de material para fazer tatuagem. Então, pessoal, essas aqui são as principais formas de você pegar hepatite C. Então, profissional de saúde, principalmente, né, a gente que está muito exposto a ter esse contato com o sangue contaminado mesmo pelos próprios procedimentos que são feitos na área da saúde. O profissional de saúde tem um risco muito grande ali, diário, de ter esse contato com o vírus da hepatite C. Compartilhamento de agulhas, seringas para uso de drogas. Então, principalmente esses pacientes mesmo, né, que fazem uso de drogas injetáveis, o risco de hepatite C é muito alto e é muito comum nessa população, tá? Reutilização de equipamentos médicos e odontológicos. Quando você vai no dentista, você, por exemplo, tem que verificar ali se aquele equipamento foi devidamente esterilizado, antes de passar de um paciente para outro. Não é incomum, gente. A gente vê casos disso em cenários, em consultórios de dentista, em consultórios médicos. O profissional pega o mesmo equipamento e usa para 1, 2, 3, 4 pacientes, visando aí contenção de custos. Só que o prejuízo é enorme, né? Porque se um deles ali tem hepatite C, você acaba se contaminando, né? E principalmente também quando a gente fala de manicure e tatuagem, que são cenários, eu diria que mais comuns, né, do dia a dia. Eu acho que desses aqui é o que você teria mais contato, se você não for profissional de saúde, seria isso aqui. Porque equipamentos de manicure, então, por exemplo, você vai na manicure e a mulher usa o mesmo alicate para todas as clientes, está errado. O ideal seria que você, na verdade, levasse o seu alicate, levasse suas peças para a manicure, tá? É o mais indicado, é a recomendação. Tatuagem também é a mesma coisa, tem que ter muito cuidado, gente, onde você vai fazer tatuagem, porque se reutiliza material ali e o paciente, e tem uma pessoa ali com hepatite C, cara, você vai pegar, é muito certo de você pegar. A via parenteral, portanto, é a principal forma. E eu já faço esse adendo aqui, né? Você já viu que todas as hepatites têm a sua principal forma de transmissão. Claro, Mário, pode transmitir, por exemplo, por via sexual, igual na hepatite B? Pode. Pode, mas não é tão comum. Não é a via que predomina. Na verdade, não é tão comum mesmo, tá? E observe, né, gente? Porque todas as hepatites, você vê que a forma de transmissão é muito semelhante. Né? É muito semelhante. Pode por isso, pode. Pode por isso, pode. Mas você tem que focar no que é mais importante, no que é mais comum. Porque a gente trabalha a prevenção muito em cima do que é mais comum, certo? A via parenteral aqui ganha destaque. A via sexual aqui não ganha destaque, como por exemplo na hepatite B, mas nem de longe. Então é importante você saber disso. Transmissão vertical pode acontecer de mãe para bebê? Pode, mas
não é regra, não é tão comum assim, sabe? Quanto, por exemplo, na hepatite B de bola, entendeu? Então, o que você tem que guardar é a transmissão que predomina aqui na hepatite C é a transmissão parenteral, beleza? Uma vez que você entende o que causa, como pega, beleza. Pegou, qual que é a clínica? Pessoal, perceba que quando a gente fala de hepatites, né, ao longo dessa playlist, a gente não falou muito de clínica, porque de fato, hepatite, claro, pode ter aquela evolução clássica de uma fase prodrômica, que a gente viu, né? Fase ictérica e uma fase de convalescência, né? A fase de melhora, que evolui para cura e tudo mais. Aqui na hepatite C, a evolução, quando a gente fala de hepatite aguda, no caso, né, você acabou de pegar o vírus, é uma evolução muito subclínica, o paciente não tem nada. Das hepatites, inclusive, é a que menos dá sintoma. O paciente pode se infectar com o vírus da hepatite C desse e não ter absolutamente nada, nada, nada. Inclusive, é o mais comum, tá? Ele pode ter, inclusive, manifestações. O que é mais comum é você ter uma manifestação extrahepática, isso aqui é cobrado em prova, tá? Que é a crioglobulinemia mista, tá? A eita, até trava a língua. Crioglobulinemia mista é uma doença reumatológica, uma doença sistêmica, muito rara, que geralmente está associada à hepatite C. Tá? É uma das principais causas de crioglobulinemia mista, é a infecção prévia pelo vírus da hepatite C. Não vou me adentrar o que é a crioglobulinemia mista em si, porque aí já seria uma outra aula, entendeu? Então, para não prolongar, só saiba que a manifestação hepática extrahepática mais comum é a crioglobulinemia mista. Deixei uma foto aqui para você ter uma noção da doença. É uma tríade, na verdade, que compõe essa doença, que é púrpura, que são essas petequias aqui, tá vendo? Fraqueza e artralgia, uma doença reumatológica, tá? É importante você saber isso porque isso cai em prova, tá? Para você não esquecer, ó, crioglobulinemia C, C de crioglobulinemia mista, hepatite C, então você não esquece mais. Inclusive, isso aí foi questão de uma prova esse ano, eu não lembro qual foi. Beleza? Isso a gente está falando da fase aguda. Quando a gente fala da fase crônica, vamos lá. Primeiro, o que que faz um paciente evoluir de uma hepatite C aguda para uma hepatite C crônica? Ausência de tratamento, tá? Porque aqui realmente tem que tratar, viu, gente? A gente falou lá na hepatite B que existem indicações de tratamento, tá? Porque é uma hepatite que tem um risco maior de cronificação, é uma hepatite que tem risco de cronificar em alguns cenários, em alguns contextos, então a gente trata em alguns cenários, em alguns contextos. É, Aqui, gente, o risco de cronificação é muito alto. Se você não trata um paciente que tem hepatite C, o risco de cronificar gira em torno de 60 a 85% dos casos. Nem preciso te alertar aqui do risco que você tem aqui de cronificar, e a gente já comentou, né, que uma hepatite que cronifica, é claro que existe uma evolução, um risco aumentado para esse paciente ir fibrosando ali aquele fígado e evoluir inevitavelmente para a cirrose, né? Aqui eu deixo até o dado mais bonitinho para você, ó, que tem lá no Ministério. 20% desses pacientes acabam evoluindo para a cirrose. É um número muito alto. É um número muito alto. O risco de carcinoma hepatocelular é de 1 a 5%, pessoal. Então perceba, quando a gente fala de hepatite C, o que nos preocupa aqui realmente é a cronificação. É um paciente que, por exemplo, se a gente não trata, ele certamente irá cronificar. É mais fácil ele cronificar do que não cronificar, tá? E muitos deles vão evoluir para cirrose e existe risco para câncer. Então, assim, isso aqui a gente está falando de um paciente neutro, né, que não tem nada, porque, vamos supor, se for um paciente que já tem alguma hepatopatia, já tem histórico familiar de câncer de fígado, por exemplo, pô, esse risco ele vai aumentando proporcionalmente, né, exponencialmente. Então, é muito importante você saber essa relação da cronicidade da hepatite C. Não esqueça, hepatite C é a que mais cronifica, lembra desse Czinho, tá? C de cronifica, é a que mais cronifica, tá? E aí, visto essa relação tão importante que eu estou te falando da cronicidade, você consegue entender que a gente tem que ter medidas de rastreamento, né, para essa hepatite, porque eu falei para você que na fase aguda o mais comum é ser uma infecção subclínica. Então, veja bem, como é que eu vou diagnosticar uma coisa que não tem sintoma? Porque se você tem sintoma, você procura médico e faz o diagnóstico. Mas na hepatite C não. Então, para isso foram criadas medidas de rastreamento pelo Ministério da Saúde, tá? Eu vou focar primeiro no que é mais importante, que é isso aqui, ó. O PCDT recomenda que esses grupos populacionais que eu vou colocar aqui para vocês, eles sejam rastreados para hepatite C pelo menos uma vez por ano,
tá? Lá na frente eu vou falar como é feito esse rastreamento. Mas primeiro você tem que saber quem a gente vai rastrear, porque não é todo mundo, e quando, qual a periodicidade. Então, para essa galera aqui, é pelo menos uma vez no ano, pessoal. Então, é anualmente a gente vai pedir esse rastreamento. Pessoas vivendo com HIV, pessoas que vão iniciar a PrEP. PrEP é profilaxia pré-exposição ao HIV, também tem que fazer esse rastreamento. Uma pessoa que tem múltiplos parceiros sexuais ou múltiplas ISTs, também uma vez por ano. Pessoas trans, trabalhadores do sexo e pessoas em situação de rua. Então, essa galera aqui é uma situação de vulnerabilidade, é um risco maior de ou se infectar ou de complicar com o vírus da hepatite C. Então, o Ministério indica que para esse público aqui, tá? Esses públicos, a gente precisa fazer o rastreamento pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, tá? Tá, Mário, mas eu não me encaixo aqui. Eu não tenho HIV, não vou fazer PrEP, não tenho múltiplos parceiros sexuais, não tenho IST, não sou trans, beleza, não tenho nada disso aqui. Quando é que eu vou rastrear? Porque, pô, beleza, eu não tô nesse grupo aqui, mas assim, eu preciso saber, né? Porque é uma infecção que costuma ser subclínica, que você falou. E sim, pessoal, o PCDT também deixa uma recomendação para alguns grupos de pessoas, né? Que a gente tem que fazer o rastreamento pelo menos uma vez na vida, tá? Então não confunda. Aqui é a galera que a gente faz o rastreamento uma vez na vida. Deu negativo, não precisaria, em teoria, fazer novos rastreamentos. De quem que a gente está falando aqui? Perceba, já vou te adiantar que vai ser aí 90% da população, tá? Mas vamos lá. Pessoas com idade igual ou superior a 40 anos. Então, o mero critério da idade, uma pessoa com mais de 40 anos, ela por si só, independente dela ser saudável, rígida, tudo certo, a gente precisa fazer esse rastreamento para hepatite C. Profissionais de saúde ou pacientes que tenham frequentado ambientes de hemodiálise em qualquer época, também a gente faz esse rastreamento pela questão que existe esse risco de transmissão ali, pela forma como a hemodiálise acontece, tá? Então tem que descartar que aquele paciente, aquele profissional tenha hepatite C. Paciente com antecedente ou risco de exposição a sangue e outros materiais biológicos contaminados, ou seja, profissional de saúde, cuidador de paciente, bombeiro, policial, profissões que existe esse risco, que existe esse risco, que já tem esse passado de ter se contaminado com esses materiais que podem transmitir hepatite C. Então, eu preciso rastrear hepatite C, certo? Crianças nascidas de mães que convivem com HCV. Então, a mãe tem hepatite C e tem um filho agora, né? Tá gestante tá gestante, e aí aquela criança ali a gente tem que fazer, né? Tem que descartar que aquele criança tenha hepatite C, beleza? Familiares ou outros contatos íntimos comunicantes, incluindo parceiros sexuais de pessoas que vivem ou têm antecedência pelo vírus da hepatite C, tá? Então, se você conhece alguém, por exemplo, você não tá rígido, tudo certo, você tem 20 anos, não se encaixa em nada disso, mas você é familiar ou tem um contato muito próximo com uma pessoa que tem hepatite C, você também tem indicação de fazer esse rastreamento, tá? Uma pessoa que tem antecedente de qualquer época, não importa, 20, 30, não importa, que já usou agulhas, seringa de vírus, seringas não adequadamente esterilizadas, qualquer compartilhamento de algum material que possa ser uma fonte de transmissão para hepatite C, também você deve fazer esse rastreamento pelo menos uma vez na sua vida. Paciente com comorbidades aqui, ó, diagnóstico de diabetes, doenças cardiovasculares, antecedentes psiquiátricos, alguma patologia hepática prévia sem diagnóstico, qualquer elevação de enzimas hepáticas, tá? Antecedente de doença renal ou imunodepressão, beleza? Você também tem que fazer esse rastreamento. Pessoas que usam álcool e outras drogas. Pô, aqui já foi geral aqui. Se você usa álcool, esporadicamente, uma vez na vida, não importa. Também você vai fazer o rastreamento. Pessoas com antecedentes de drogas injetáveis, pessoas privadas de liberdade, então pessoas em cárcere privado, pessoas que receberam transfusão e hemoderivados antes de 93 ou transplante de qualquer época, porque após esse período, tá, pessoal, você teve uma maior rigorosidade com relação aos bancos de sangue no Brasil. Hoje você, por exemplo, pegar uma doença por transfusão sanguínea é muito raro porque o nosso banco de dados, o nosso banco, né, o Hemoba, ele é muito, eu tô falando do Hemoba aqui na Bahia, tá? Ele é muito rigoroso com relação a isso, tá? Mas antigamente
era mais comum essa questão da infecção, de você pegar uma infecção por transfusão sanguínea, tá? E paciente que tem antecedente de exposição percutânea, parenteral a sangue ou outros materiais biológicos em locais que não obedeçam às normas de vigilância sanitária. Pessoal, eu ditei aqui um por um para a gente conversar mesmo, o pessoal não jogar aqui a informação, mas você vê que dificilmente você não vai ter um critério aqui que você não tenha a indicação de fazer esse rastreamento, tá? E assim, pela teoria é isso, basta uma vez na vida você negativou, né? Você fez esse rastreamento e deu negativo, você tecnicamente não precisa mais fazer, beleza? Mas lembrando que, voltando aqui para essa galera aqui, ó, você tem que fazer pelo menos uma vez no ano, beleza? A gente vai encerrar aqui essa primeira parte e eu volto depois para falar de diagnóstico.